Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de hoje tem como título uma pergunta: fé na terra? Esse texto, irmãos, ele está dentro de um contexto quando Jesus comenta aquela parábola da mulher e o credor incompassivo, ou seja, aquela parábola daquele homem que não tolerava as pessoas que insistissem, que ele, na verdade, foi visto como uma pessoa de extremo negativismo, né? Na verdade, aquela mulher, ela insistiu na oração. E ela insistiu tanto a ponto de que ele depois esmoreceu, né? No sentido de que ele cedeu à condição daquela mulher e automaticamente ele acabou julgando a causa dela. E aí Jesus faz o seguinte: diante daquela situação de insistência, de um pedido de oração, sabe, bastante, como é que eu posso dizer assim, contínuo, ele começa dizendo assim, ó: Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar ou nunca desfalecer. Eu falei um pouco sobre essa questão de oração no início da semana. E agora, no final desse contexto, Jesus diz essas palavras: quando vier, pois, o Filho do Homem, achará porventura fé na terra, uma fé semelhante à dessa mulher que dedicou-se todo o seu tempo para insistir para com aquele rei, a fim de que ele assistisse a sua causa? Assim também será com os filhos de Deus. E aqui o decorrer da lição, ele tem alguns pontos interessantes. Primeiro, ele faz menção da fé do centurião. Falamos sobre isso também nessa semana, quando aquele centurião que tinha um servo, e ele usa as palavras: olha, Senhor, eu sou um homem que eu tenho liderança para com várias pessoas, e quando eu digo para elas fazerem uma coisa, elas fazem. Quando eu digo vá para lá, elas vão. Quando eu digo vem para cá, elas vêm. Olha só, aquele homem fez menção a uma autoridade que ele tinha de uma forma muito certa. Como a autoridade que ele tinha e as pessoas estavam dispostas a obedecer a sua voz, ele demonstrou naquele momento que da mesma forma Jesus teria autoridade, que se ele simplesmente dissesse que ele estaria curado, o seu servo, ele estaria, mesmo que não estivesse presente. E quando ele faz menção a essa questão de estar, venha para cá ou vá para lá, mostrando ali uma certa liderança, estava falando praticamente com pessoas que estivessem próximos, ou pessoas que na verdade estivessem dispostos a obedecer-lhe. E aí, quando Jesus, então, de maneira, vamos dizer assim, de forma humana, se espanta com aquela maneira como ele trata: rapaz, que homem de fé, grande é a tua fé. Não vi em todo Israel tamanha fé, por causa da maneira como ele tratava os liderados e a maneira como ele impunha a sua palavra e era obedecido. E ele então acreditou que Jesus falaria ou faria a mesma coisa. Pela palavra de Cristo, ele poderia tão somente trazer de volta aquele seu servo curado, são, simplesmente pela palavra. Ou seja, ele tinha a certeza de que a palavra de Cristo teria poder. Mais adiante, aqui o autor faz menção ao cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. E diante daquela situação, nós conhecemos que aqueles cegos, os dois cegos, eles tinham uma convicção do messianismo de Cristo. Ele sabia que Jesus, na verdade, era o Messias. Quando ele atribui Jesus como filho de Davi, ele não simplesmente fala de sua filiação, fala do conhecimento que ele tinha sobre o seu messianismo. Logo, ele o atribui esse título convicto de que ele poderia fazer algo. Esse é o Messias, esse não é qualquer pessoa. Esse é aquele que, na verdade, pode fazer algo pela minha condição. É tanto que Jesus vai até ele e o cura. Mais adiante aqui nós encontramos o paralítico. Né? O paralítico que ele se estava ali em Cafarnaum, descendo pelo telhado, estudamos sobre ele esses dias aí, umas lições atrás, e Jesus o cura, quando ele fala assim: e vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico. Não só a fé dos seus 4 amigos, como também a fé do paralítico, que ele então ali galardoou com a cura, tanto a cura espiritual, que foi inicialmente, e a cura final, que foi a cura física. E o que é que me chama a atenção? Foi a fé dessas pessoas que fizeram com que Jesus agisse. É por essa razão que Jesus clama tanto para que o seu povo tenha fé. E o texto fala, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E o próprio Abacuque descreve que o justo, ou o meu justo, viverá pela fé. Aqui eu entendo, irmãos, a importância que tem a fé nesse aspecto. Como diz o hino 261, né? Fé é a vitória. Sim, fé sempre tem poder. Fé é a vitória e ao mundo irá vencer. Dessa forma que eu entendo aqui, quer seja a cura do cego do centurião, quer seja a cura do paralítico, quer seja a cura daqueles cegos, o que nós vemos a consideração aqui é a fé que deveria ser prática.
A fé que deveria ser de fato exercida. E se não fosse assim, Deus não poderia fazer nada. Deus sempre, irmãos, quer que a gente desenvolva aquilo que é para a honra e glória dele e para o nosso próprio benefício. E sendo assim, eu vejo que Jesus, de várias formas, ele foi contra a incredulidade do povo, o povo dele mesmo, né? O próprio Jesus, ele chegou a dar, vamos dizer assim, ele falou com grande força sobre a incredulidade dos seus discípulos. E aqui tem alguns textos que o autor da lição, ou os autores, separou. Mateus 6,30. Não sei se vocês lembram, nesse episódio aqui, Jesus estava falando o seguinte: não tenham receio, não tenham preocupação com o que é a vez de comer, a vez de vestir, porque o vosso Pai Celestial sabe do que vocês precisam. E ele falou assim: vocês são homens de pequena fé. Mateus 6, verso 30. Em Mateus 8, 26, Jesus estava no barco com eles e viu uma tempestade. E eles estavam com medo. Quando Jesus acorda e vai até eles, ele fala assim: por que tiveram medo? Homem de pequena fé, homens de pequena fé. Mais uma vez, Jesus censurou a ausência de fé deles. No capítulo 14 e o verso 31, vocês lembram que quando Jesus está ali com Pedro e Pedro anda sobre as águas, ele começa a ficar com medo, olha para baixo e começa a olhar a situação que o cerca e começa a afundar. Jesus pega pela sua mão e diz: por que tiveste medo, homem de pequena fé? Mais adiante, lá no capítulo 16 e o verso 8, os próprios discípulos ficaram receiosos. Olha só, esse receio dos discípulos foi após a própria multiplicação dos pães. E eles, sem saber o que comer, ficaram incrédulos. Jesus chega para eles e diz assim: vocês estão simplesmente preocupados porque não tem alimento? Por que vocês têm tão pouca fé? Mais uma vez, Jesus falou para que o povo dele não tinha fé, comparando-se com o povo. Tanto a mulher sirofenícia que nós estudamos ontem, quanto o filho ou o servo do centurião romano, tinham fé que nem todo Israel. E agora eu vejo com clareza o porquê disso. E para finalizar, irmãos, Jesus chega a falar no capítulo 17 e o verso 17, que quando tinha um homem que estava com o seu filho endemoniado e leva aos discípulos, eles não fazem nada, não tem como executar nenhuma cura. Jesus chega para eles e fala assim: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Irmãos, isso tem que me fazer entender o seguinte: eu preciso, na verdade, confiar em Cristo em todo e qualquer momento, independente de qualquer coisa. Nada deve fazer esmorecer a minha fé. Eu preciso saber que em meio à dificuldade, a minha confiança nele ela deve ser aperfeiçoada, acrescida, desenvolvida. Se assim não for, eu não estarei habilitado para as tribulações maiores que virão. E o meu apelo aqui é o seguinte: que Deus nos conceda a mim e a você fé na terra. Que essa pergunta, fé na terra, seja para nós uma resposta. Sim, temos fé em Cristo nessa terra. E que essa resposta corresponde de um coração sincero e grato por todas as bênçãos que Deus nos concedeu. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, ao olharmos tudo que o Senhor fez, ao olhar o que Cristo realizou e ao saber que temos a pessoa do Espírito Santo para nos fazer crescer na fé, suplicamos, ó Pai, perdoa quando às vezes nos afogamos em nossos problemas, quando às vezes olhamos para as coisas com os nossos olhos, com os óculos da incredulidade. Nos ajuda, ó Pai, a olharmos as coisas através da fé que Cristo nos exemplificou e que através do Espírito Santo possamos verdadeiramente desenvolver a confiança que agrada ao Senhor. Dá-nos neste dia a tua paz, perdoa nossos pecados e permanece conosco, Senhor, te pedimos por Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia, curta nossos vídeos, compartilhe e se inscreva no nosso canal para o glória do nome de Cristo. Em nome de Jesus. Deus abençoe você.